Eclesiastes, capítulo 10, de 1 a 7. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. No vídeo anterior, nós falamos que um pecador pode destruir muitas coisas boas. Pois bem, aqui ele continua, porque nós devemos saber que não havia essa divisão de versículos e capítulos. Isso é algo para facilitar a leitura. E o contexto é que Salomão estava falando, pregando, ministrando, ensinando esse conteúdo, esse livro de Eclesiastes. Então, é por isso que há uma sequência quando a gente está estudando. E o versículo do anterior, do vídeo de ontem, falava que um só pecador destrói muitas coisas boas. E agora ele continua dizendo que uma mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro. Então, pensa no trabalho, no processo, na dificuldade, na complexidade de fazer um perfume. E aí uma mosca morre lá dentro e estraga tudo. Um pecador destrói muitas coisas. O que a gente viu sobre isso? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma maçã podre no cesto, na sacola, na caixa. Então, sim, infelizmente, o mal tem este poder. A sabedoria grandiosa é poderosa, mas ela não é um antídoto contra o mal. O mal ainda existe. O mal é o pecado que tenazmente nos assedia. Somos tentados em todas as áreas. Então, essa mosquinha morta é o pecado que entra e estraga, e estraçalha, e destrói. Precisamos do sangue de Jesus, do sangue inocente, santo e imaculado de Jesus para nos lavar, nos limpar. Eu lembro de uma musiquinha que eu ensinava para as crianças, que o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. E para me deixar limpinho, lava o meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus. Eu não escondo nada. Ele pode me salvar. Acho que era mais ou menos isso. O Senhor Jesus nos lava, nos limpa, nos purifica de todo o pecado, assim como um sabão, um sabonete, um detergente, algo que alveja, que limpa, que desinfeta. Precisamos que o Senhor Jesus faça diariamente essa obra nas nossas vidas. Fomos perdoados, mas isso não nos dá o direito de tocarmos em mosquinhas mortas, porque sim, elas vão exalar um mau cheiro e vão comprometer o bom perfume de Cristo nas nossas vidas. Que lição! Uma mosquinha morta. Eu tô falando mosquinha porque a mosca é pequena, né? A mosca morta. Às vezes uma palavra, um olhar, um pensamento. Temos que vigiar. Todas as coisas são lícitas para nós, mas nem todas nos convêm. E nós estamos vivendo um tempo de Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Aquele que é sujo vai se sujar mais ainda. E aquele que é santo vai se santificar mais ainda.
Quem é santo não vai suportar, não vai tolerar, não vai admitir uma mosquinha morta exalando mau cheiro. Porque sim, a obra do Senhor Jesus, o sangue de Jesus, a morte de Jesus na cruz, o alto preço que foi pago para nos lavar, nos purificar, nos limpar. Tu vai te sujar agora por causa de uma mosquinha e ainda morta? Tu entende o que essa palavra está nos alertando hoje? Tu pode pensar que isso não é nada. Ah, é um pecadinho. Vai exalar mau cheiro e vai comprometer o bom perfume de Cristo na tua vida. 2. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Esse versículo, numa tradução mais antiga, dizia que o sábio se inclinava para a direita e o tolo para a esquerda, no sentido de que a direita, o nome está dizendo, é algo que está direito, e o esquerdo seria algo torto, algo errado. Mas a palavra de Deus muitas vezes usa esse antagonismo de direita e esquerda para dizer o quê? Tu anda de um lado ou de outro lado. Então, o bem de um lado e o mal do outro. A luz de um lado, as trevas do outro. Então, é nesse sentido que a sabedoria nos inclina, já nos leva, nos conduz para o bem. E a tolice, a loucura, a insensatez para o mal. O que o versículo 1 falou? Da mosca que contamina. Então, eu tô toda limpinha, toda bonitinha, toda arrumadinha, toda cheirosinha. Eu vou brincar no lixo? Eu vou brincar na lama? Eu vou me meter no meio dos espinhos? Entende a comparação, a simbologia? É isso. Só o tolo vai se sujar todo, vai se enlamear, vai se arranhar, vai se espetar. O sábio não. O sábio não vai. E lembra que a sabedoria é irmã da prudência e que a prudência anda lado a lado com a sabedoria? Então é isso. Se o teu coração for sábio, tu vai buscar o bem. Mas se o teu coração for tolo, tu vai buscar o mal. 3. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. E assim mostra a todos que é mesmo um tolo. O tolo não consegue ocultar a sua tolice de ninguém. A tolice do tolo é notória a todas as pessoas. As pessoas já sabem que ele é tolo. Já percebem. E aqui diz, quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento. É aquela pessoa que já começa errado, que não consegue prosperar no seu caminho por causa da tolice. O tolo, ele é tolo por dentro e por fora. O tolo, ele age de forma tola, ele fala de forma tola. Até fala da risada do tolo. Então, são muitos sinais externos da tolice. A gente consegue perceber quando a pessoa é tola. É isso que esse versículo está dizendo. Ele mostra a todos, que é mesmo um tolo. 4. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma
grandes ofensas. Bom, temos sempre alguém superior a nós. Se esta autoridade ficar furiosa conosco ou com alguma circunstância, se aquele que governa ficar indignado contra você, mantenha calma. Não sai correndo, fugindo, não fica falando, mantenha calma. Os mansos herdarão a terra. Então, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. A palavra branda desvia a ira, desvia o furor. Não sei o que tu vai enfrentar hoje, mas é um conselho da sabedoria para ti. Se aquela pessoa derramar a sua ira, a sua fúria, mantenha calma. Fica diante dela, não deixe o seu lugar, fica ali. Aperta os cintos, respira fundo e fica. O Senhor vai te livrar e vai te abençoar. Mantenha o ânimo sereno, que a fúria vai passar, a ira vai passar. E tu não vai ser punido, não vai ser castigado. Agora, se tu resolver agir, fugir, ou, entre aspas, querer se defender, pode ser que isso venha repercutir de uma forma negativa contra ti. 5. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Aí tu vai dizer assim, Salomão, reconhece que pessoas superiores, pessoas com autoridade também cometem erros. Olha o que ele está dizendo. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Por que eu falo assim? Porque eu sei a história de Salomão e tu também pode saber. A Bíblia conta a história de Salomão. Temos um vídeo sobre isso. Ele cometeu muitos erros, sim. E erros que tiveram consequências desastrosas. E ele diz qual é este erro. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é um erro cometido pelos que governam. Honrar um tolo e ignorar ou desprezar os ricos. Porque se tu coloca o tolo num posto elevado, significa necessariamente ou obrigatoriamente que quem estiver no posto inferior, subordinado, é o rico. Porque se esperava o quê? Que os ricos estivessem nos postos elevados, porque fizeram por merecer, vamos dizer assim, neste contexto, e o tolo, por ser tolo, por não ter condições de governar, de liderar, não ter sabedoria, deveria ficar num âmbito inferior, subordinado, para que os efeitos não fossem tão desastrosos, catastróficos. Só que há governantes que fazem isso. E há povos que fazem isso, que escolhem o tolo no lugar. Aqui, quando fala rico, lembra que a riqueza e a sabedoria muitas vezes são sinônimos nos livros de Provérbios e de Eclesiastes. Já falamos sobre isso. Existem tolos ricos? É uma exceção à regra. Existem ricos que são tolos? É uma exceção à regra. Porque qual seria a regra? O rico ser sábio e o pobre ser tolo. É o que nós estamos estudando. Então, ele concluiu que isso é um erro, porque quem decide quem vai ficar por cima ou quem vai ficar por baixo é o governante, é o líder. E no nosso caso, que vivemos uma democracia, não uma monarquia, o povo escolhe quem vai governar. Tem uma história muito interessante que as árvores queriam um líder.
E daí elas perguntam para a figueira se a figueira queria reinar. Aí a figueira diz que não, por causa dos seus figos, que eram muito apreciados. Aí é pedido para a videira. Aí a videira diz que não, o seu fruto era muito precioso. Aí pergunta para a oliveira diz: não, não quero reinar porque o óleo, né, o azeite é muito precioso. E fica, vai árvore ali, até que chegam pro espinheiro pedindo: tu quer reinar sobre nós? Aí o que que o espinheiro responde? Ele diz: fiquem sob os meus galhos, fiquem embaixo de mim. É isso. Quando o tolo tá num nível alto, tu tá abaixo do tolo, tu vai sofrer as consequências. Os espinhos vão te atingir. Tu vai ser machucado, ferido, por causa que o teu líder é um tolo. Porque o tolo tá num posto elevado. Qualquer semelhança é mera coincidência. 7. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Aqui ele amplia o que ele falou no 6. Honrar um tolo e ignorar os ricos, ou ignorar os sábios. Então, um servo é o empregado. Neste contexto, é aquele que não estudou, é aquele que não tem nada e ele estava andando a cavalo. Seria hoje estar dirigindo um carro. E o príncipe, no contexto deles da monarquia, estava andando a pé. É algo escandaloso, esdrúxulo. Falei certo, eu tenho problema com algumas palavras. É algo inusitado, é algo que não encaixa, que não é correto. É como a gente fala hoje em dia, o cachorro fazia xixi no poste, agora o poste vai xixi no cachorro, já viram essa expressão? Quer dizer, as coisas estão de ponta cabeça, estão viradas. Então é esse exemplo que ele está dizendo. Se tu honra um tolo, tu vai ter que se alimentar disso, tu vai ter que sofrer o efeito de ser governado por um tolo. Tu vai pagar caro por ser governado por um tolo. Porque aquela pessoa está acima de ti. Então, o que ela faz repercute em ti e nos demais. Quando a gente comete um erro, vamos dizer assim, particular ou isolado, aquela consequência está restrita a nós, vamos dizer assim. Agora, quando tu é líder, quando tu tá de uma forma superior, elevada, quando tu erra, o teu erro respinga, derrama em todos que estão abaixo de ti. Como um pai numa casa, um pai de família. Se ele comete um erro, a esposa sofre, os filhos sofrem, a família sofre. Um prefeito, um governador, um presidente, um rei, uma pessoa investida de autoridade. Se ela erra, aquele erro se expande, se multiplica para todos que estão sob autoridade. Por isso que isso é um mal. No 5, ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. É coisas que estão fora do lugar, coisas que estão invertidas, estão erradas. É isso que Salomão está dizendo. Cada coisa tem o seu lugar. E honrar um tolo, colocando ele num cargo, num posto, numa função de superioridade, de autoridade, vai repercutir no mal
dos subordinados, do povo, daqueles que dependem daquele líder.